todos, bem-vindo a Shadows, as sombras da verdade. Conforme vocês pediram, vamos falar hoje sobre serial killers. Continue colaborando conosco e mande suas sugestões para os próximos vídeos. Quem sabe o seu pedido será o próximo vídeo que vamos falar. Não confundam serial killers com serial matinal. Vamos fazer uma rápida explicação o que é um serial killer. Serial killer é uma expressão em inglês que significa assassino em série, na tradução para a língua portuguesa. A principal característica de um serial killer é a sequência de assassinatos que ele comete. Eles fazem seguindo uma espécie de norma, um determinado roteiro estabelecido pelo criminoso, assim como uma assinatura, uma marca registrada. De acordo com a psicologia, um serial killer apresenta perfis psicológicos, ou seja, são indivíduos clinicamente perversos e com graves distúrbios mentais. O primeiro da lista é Luis Garavito, conhecido como La Bestia. Era conhecido assim popularmente. O colombiano Luis Garavito admitiu perante ao juiz ter matado e estuprado mais de 130 jovens durante a década de 80. Contudo, a polícia militar colombiana estima que esse número ultrapasse os 400 assassinatos. Ele foi preso em 22 de abril de 1999 pela condução de 139 crimes e recebeu uma pena total de 1.853 anos e 9 dias. Porém, assim como as leis brasileiras, não poderá ficar preso por mais de 30 anos. Pedro Lopes, colombiano, ficou conhecido pelo apelido de O Monstro dos Andes e confessou ter matado 110 meninas do Peru e mais de uma centena na Colômbia. As vítimas eram escolhidas entre 9 e 12 anos de idade. Normalmente eram garotas, porém teve casos que também ele confessou ter matado garotos. Ele foi preso em 1980 e condenado pelos 110 assassinatos das jovens equatorianas em 1983. Atualmente ele está solto nas ruas desde 1998. Yang Xingyai. O chinês ficou conhecido internacionalmente pelo apelido de Monster Killer. Seus atos eram realizados durante a noite quando invadia as casas e, desta forma, matou 65 pessoas e estuprou 23. Principalmente entre os anos de 1999 e 2003. Ele foi condenado por 67 crimes, sendo que foi executado em 2004 pelos crimes cometidos. Gary Ridgway. Preso em 2001, o americano foi condenado por ter matado 48 mulheres entre os anos de 1980 e 1990. Contudo, perante a juízo, o próprio serial killer confessou um número correto de assassinatos de 71 pessoas. Seu julgamento ocorreu em 2003, sendo que a sua condenação é de 48 prisões perpétuas, sem possibilidade de liberdade condicional, assim a sua sentença adicional de 10 anos por cada vítima. Daniel Barbosa. O serial killer é colombiano e a sua primeira passagem pelas grades aconteceu em 1964, onde foi condenado por abusar de 10 mulheres. 8 anos depois foi liberado e foi a partir deste ponto em que passou a ser ainda mais amedrontador e se tornou conhecido como El Sádico del Chiquito. Pois entre os anos de 1984 e 1986, ele mesmo admitiu ter matado 71 mulheres. Porém, a polícia colombiana estima que esse número deva ultrapassar o número de 150 mortes. André atraía crianças, adolescentes e mulheres que encontrava em pontos de ônibus e estações de trem para locais remotos onde tentava estuprá-las. Porém, o criminoso tinha problemas emocionais que impediam ele de manter uma ereção ou mesmo atingir um orgasmo, onde fazia ele sentir um ataque imenso de fúria. Assim, ele matava as pessoas estranguladas ou a facadas, ou até mesmo por espancamento. Como se não bastasse, mutilava os corpos e arrancava os olhos das vítimas com os dentes. Enquanto ele praticava os crimes horrendos, nesta situação ele finalmente conseguia atingir um orgasmo. A quantidade de vítimas estimada era de 53 pessoas.
ele foi preso e morto por fuzilamento pelo pelotão da polícia local. Como Dahmer atuava? Além de estuprar, ele estrangulava e espancava suas vítimas até matá-las. Ressaltando que ele fazia isso apenas com homens, não tem nenhum caso comprovado que foi com mulheres. Então, desmembrava os corpos e preservava os ossos e outras partes em sua casa. Ele também comia parte dos corpos e mantinha relações sexuais com os cadáveres. No dia que foi preso, a polícia encontrou várias fotografias das vítimas assassinadas, cadáveres em vasilhas de ácido, cabeças no freezer e um altar de velas com crânios humanos no armário. Dahmer foi acusado de praticar necrofilia, canibalismo e uma forma de trepenação. É a abertura de um ou mais buracos no crânio com brocas neurocirúrgicas para criar zumbis. Era um procedimento médico muito realizado durante a Idade Média para eliminar os maus espíritos de demônios dos pacientes. O número de vítimas estimado era de 17. A pena dele foi prisão perpétua. Porém, o mesmo morreu em 8 de setembro de 94 por um outro preso, que ele originou, como mencionei anteriormente, o filme Dahmer, Mente Assassina, de 2002. Theodore Robert Cowell. Bundy, era seu apelido, era comunicativo e atraente, usando tais recursos para seduzir suas vítimas. O assassino ficava parado ao lado de seu carro de origem alemã, fingindo precisar de ajuda, e quando mulheres bonitas, geralmente de cabelos escuros, vinham ajudá-lo, ele batia nelas até matá-las, colocando seus corpos inertes dentro do carro e levando para casa. Outras vezes atacava suas vítimas enquanto dormiam em suas casas. Ele fazia sexo com corpos em decomposição e guardava as cabeças das vítimas em seu apartamento. Uma ironia. A marca da história desse assassino, que era matar mulheres, foi exatamente uma mulher que ligou a chave da cadeira elétrica que ceifou sua vida em 24 de janeiro de 1989. O número estimado de vítimas era entre 30 a 36 mulheres. Dennis Nielsen. Nielsen tinha problemas mal resolvidos sobre a sua orientação sexual. Ele sempre foi bastante solitário e começou a assassinar alguns jovens com quem flertava em pubs durante a noite. Geralmente, Dennis matava suas vítimas por estrangulamento, afogamento em banheiras ou eletrochoques. Depois de matar suas vítimas, ele deixava os corpos em sua cama por mais de uma semana, fazendo sexo com os cadáveres. Ele até desenvolvia ressentimentos e diálogos com os cadáveres. Após algum tempo, ele escondia os corpos. Ele fazia até dissecação sob o assoalho ou até mesmo queimava em seu quintal junto com pneus para disfarçar o cheiro. Nielsen também era obrigado a pulverizar sua casa 2 vezes por semana para se livrar das moscas que atraía pelos corpos em decomposição. Quando os vizinhos reclamavam do mau cheiro, ele dizia que estava com problemas na estrutura do edifício. Ao longo do tempo, começou a desmembrar os corpos, ferver as caveiras para remover a carne e descartar os órgãos e vísceras em sacos plásticos. O assassino também esmagava os ossos e por isso a polícia encontrou milhares de fragmentos no jardim. Várias de suas vítimas não puderam nem mesmo ser identificadas. O número aproximado de vítimas era 15 pessoas, todos homens. A pena dele foi prisão perpétua. Rodney Alcala. O apelido em específico desse era Dating Game Killer, assassino dos jogos de encontro. Alcala atraía mulheres bonitas, oferecendo o seu trabalho de fotógrafo. Quando estavam no apartamento, ele as estrangulava por diversas vezes, deixando-as sem respirar entre um ataque e o outro, até matá-las de verdade. Ele era conhecido como Dating Game Killer por ter participado de um programa de encontro chamado The Date Game, onde o mesmo venceu o jogo. No final, a mulher que o escolheu no show se recusou a sair com ele, por ser assustador. O número estimado de vítimas é entre 8 e 130 mulheres. Ele recebeu pena de morte, porém ainda está preso, sem uma data prevista para o seu julgamento.
E estes foram os serial killers mencionados no programa de hoje. Eu peço a vocês que continuem acompanhando o canal conosco. Na semana que vem, vamos falar das 10 maiores serial killers do sexo feminino. Curtam nossa página nas redes sociais, compartilhem nossos vídeos, se inscrevam no canal. E eu peço para vocês que continuem divulgando e participando conosco. Mandem as suas ideias sobre quais assuntos vocês querem falar. Agradeço a presença de todos e tenham todos uma ótima vida.